Grande expediente do dia 11 de novembro de 2020, quarta-feira, quase 16 horas, nós vamos concluir a fala do pequeno expediente na lista suplementar. As falas da nobre deputada Janaína Pascoal, do deputado Carlos Gianazzi, do deputado Ricardo Melão, entre outros parlamentares que vieram à tribuna hoje, só nos fazem ver que realmente o governo do Estado de São Paulo é do mal. Ele não cumpre o que fala, ele distorce os acordos e ele está causando grande prejuízo à população. Olha, vocês me desculpem o chulo, que não é do meu feitio, mas é uma grande sacanagem tudo que está sendo feito. Veja, por exemplo, o caso da Previdência do Estado de São Paulo, essa famigerada reforma maldita que foi feita de forma horrível. Ela agora pune quem já tem direito adquirido. O cidadão, o funcionário público estadual, contribuiu durante mais de 30 anos. Agora, sabe o que eles fizeram? Eles estão aumentando a alíquota de contribuição para quem já está aposentado. E, principalmente, prejudicando aqueles que receberam aposentadorias menores. Olha, isso é de uma maldade, de uma crueldade sem exemplo. É inconstitucional. Nós vamos entrar com ações de inconstitucionalidade com respeito a isso, porque o aposentado, que já é muito prejudicado nesse país, agora ele está assinando a sua sentença de morte. Se não, vejamos. As medidas, a conclusão da anterior, por favor. As medidas do senhor governador são tão impopulares, as suas decisões são tão ruins, a sua incompetência é tão grande, que ele, senhor Dória, está sendo deixado de lado, eu acho que é o anterior, nas campanhas até dos seus aliados favoritos no interior de São Paulo. Eu não queria aqui detalhar a cidade, nem quem são os candidatos, para não tornar pessoal a observação. Ela está sendo aqui colocada no atacado, né? De uma maneira geral, nenhum candidato do PSDB quer que o seu nome esteja atrelado ao governador Dória. Ele está sendo deixado de fora, porque, segundo as pesquisas, se for colocado o nome do candidato junto com Dória, ele passa a perder as eleições. Todas as 645 cidades do estado de São Paulo, o nome desse senhor não pode aparecer. O índice de rejeição ao governo dele é altíssimo, por medidas como essa, né? Muito bem. Conclusão? Em razão desses motivos e de outros, todos os candidatos das cidades do interior do estado de São Paulo e do litoral estão evitando exibir o nome do senhor governador João Agripino da Costa Dória Júnior. Muito bem. Na sequência, nós havíamos prometido falar sobre um tema muito querido para este parlamentar, que é a aviação. Nós vamos falar agora da Embraer e dos impactos que a pandemia está causando nesta importantíssima indústria nacional. Se não, vejamos, fazemos uma pequena retrospectiva. A Embraer é uma gigante aeronáutica, é a terceira maior empresa do setor aeronáutico do mundo. Ela está localizada em São José dos Campos, embora tenha clusters aeroespaciais em outras cidades do estado de São Paulo. Ela nasceu como uma iniciativa do governo brasileiro, mas em especial do nosso nobre brigadeiro, que já foi aqui homenageado nessa casa, dentro de um projeto estratégico para implementar a indústria aeronáutica. Estou falando do Osiris Silva, né? Em um contexto de políticas de substituição de importações. Aqui está, por exemplo, a linha de montagem do Tucano, que foi comprado por mais de 70 países no mundo e que é um dos orgulhos da indústria nacional. Eu, como piloto militar, tive a oportunidade de pilotar algumas aeronaves fabricadas pela Embraer, o Bandeirantes, o Ipanema, o Xingu, o próprio Tucano em 3 versões,
o AMX e o Chavante. O governo do Marechal Castelo Branco, meu tio-avô, foi quem aprovou o projeto de IPD 6504, que era para a pesquisa, um instituto de pesquisa e desenvolvimento aeronáutico no país, que ficaria dentro do Centro Tecnológico da Aeronáutica, CTA, lá em São José dos Campos, a fim de atender o transporte aéreo comercial brasileiro num país que tem dimensões continentais. Nasce, então, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, o protótipo de um bimotor com capacidade para 8 passageiros. E graças ao trabalho da equipe liderada pelo projetista francês Max Rost, com a supervisão e a genialidade do engenheiro aeronáutico Osiris Silva, na época recém-promovido major. Na verdade, o projeto começou como ele era capitão. Eu tive a oportunidade de ser amigo pessoal do Osiris Silva, ele foi inclusive meu padrinho de casamento, portanto conheço bastante os bastidores dessa história. Em 19 de agosto de 69, foi inaugurada a Embraer, lá em São José dos Campos, com a finalidade de produzir o Embraer 110 Bandeirantes em série, no qual eu tive a oportunidade de fazer muitas milhares de horas de voo, principalmente na região da Amazonas. Olha só, essas são os maiores fabricantes de aeronaves do mundo, né? A Embraer já passou a Bombardier, na minha opinião, e de muitos analistas aeronáuticos do mundo. Portanto, quem diria que em tão pouco tempo a indústria nacional iria passar gigantes, e hoje ela só perde para a Boeing e para o conglomerado Airbus da França. A empresa, nesse ano de 2020, já teve um prejuízo de 649 milhões de reais, fechados agora no terceiro trimestre, e o atual presidente, o senhor Francisco Gomes Neto, falou para o jornal Estadão que os desafios devem ainda perdurar em 2021. Os resultados da Embraer deixaram claro o duro impacto que a pandemia do Covid-19 causou nas suas operações. O terceiro trimestre, como está aqui demonstrado, o prejuízo líquido já é de 649, enquanto em 2019 já era de 314. A empresa gastou, apenas para fins de trabalhistas de demissões, 292,5 milhões, embora tenha reduzido 15% na sua folha de pagamento global, com um corte de quase 3 mil pessoas para se adequar a esse momento de crise. O segmento da aviação comercial representou em 2019 34,5% e em 2020 23,4%. Nós terminamos a nossa apresentação de hoje, desejando sucesso à Embraer, tão querida, com a qual tive grande parte da minha história ligado. Eu que sou defensor da aviação e me considero um parlamentar especializado nesse segmento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, bem como ressaltando, infelizmente, os graves prejuízos que a gestão do atual governador tem trazido para a administração pública do Estado de São Paulo. Lamentável, triste, eu me sinto enganado e posso falar isso com muita propriedade, vou repetir isso 1000 vezes, porque fiz campanha para esse senhor no segundo turno, né? Acreditei nas suas palavras, acreditei no apoio que ele estava dando, inclusive usando o nome do presidente Bolsonaro para se reeleger, e considerando as suas promessas de campanha, que ele não cumpriu nenhuma até agora. Não só não cumpriu as promessas de campanha, como desvirtuou a economia do Estado de São Paulo de tal forma que eu vou considerar danos quase irreversíveis para a próxima gestão. É triste, realmente, a gente se deparar com tamanha traição, com tamanha mudança de comportamento, com tamanha falsidade em relação àqueles que realmente o apoiaram de coração. Aproveito a oportunidade para fechar a minha fala, lembrando que estamos há 3 dias
de uma das mais importantes eleições municipais da história do Brasil, para prefeitos e vereadores. No estado de São Paulo, serão 645 novos prefeitos, no Brasil, 5.570. No estado de São Paulo, serão aproximadamente 11 mil novos vereadores, no Brasil, quase 90 mil novos vereadores, o que nos coloca na terceira maior eleição democrática do mundo, só perdendo para a Índia, por razões óbvias dos seus 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e a dos Estados Unidos pelo voto distrital. Assim, nós temos nas nossas mãos agora a oportunidade de, mais uma vez, mudar as câmaras legislativas municipais, que são extremamente importantes para essa grande mudança que o Brasil quer fazer. Pense bem, escolha com a sua mente, com a razão, analise o seu candidato, evite o voto emocional e, principalmente, não venda o seu voto, porque quem vende fica vendido e não vai ter de volta. Muito obrigado, senhor presidente.